Bom dia, paz do Senhor, para todos vocês que estão na audiência da Rádio Impacto, pessoal, do Face Alive, do YouTube, ok? Já estamos aqui para mais uma semana de mensagens, de revelações, de compartilhamento da parte do Senhor. E hoje, vamos estar falando um pouco sobre humildade, vamos estar meditando sobre algumas coisas que vale a pena a gente meditar. Espero que você tenha tido um fim de semana abençoado, Vamos aí de batalha em batalha, de vitória em vitória. Quando a coisa fica difícil, a gente corre para os pés do Senhor e Ele nos levanta porque Ele é fiel. E eu quero compartilhar com vocês sobre a volta de Jesus. Este é o assunto do momento. Todas as vezes, que a situação fica mais complicada, que a situação fica difícil, a gente começa a desejar que Jesus volte logo. Desde a época, da igreja primitiva, eles passaram muito aperto, muita perseguição, Estou aqui falando com vocês, estou vendo piscar aqui as mensagens do meu WhatsApp, a Dina lá da China, Uma discípula que eu deixei lá na China, ela casou-se com um alemão, está na Alemanha, e eu estou tentando a Dina aqui a partir do Brasil. E é complicado, O pai está com câncer e ela precisa pregar o evangelho para o pai dela. Eu já preguei o evangelho para o pai dela quando eu estive lá na vila onde ela mora, no interior da China, mas ele era um homem cheio de vícios, um homem muito rude, em todos os aspectos, e ele não recebeu, a mensagem. E agora ele está, ele vai partir com esse câncer. O câncer está se multiplicando. E eu preciso que ela compartilhe a mensagem do Evangelho com o Pai. Mas para ser fortalecida, Ela precisa entender. Porque é interessante, parece que a pessoa escuta, entende só um pouquinho, e daí ela já não sabe mais. E ela está aqui me perguntando, qual o capítulo que é para me ler do livro de João? Vamos ver se eu consigo, É só na base da oração mesmo que Deus possa estar fortalecendo a Dina, O nome dela, na verdade, é Jandomei. Mas vamos aqui à nossa meditação. O que interessa? O que fazer para apressar a volta de Jesus? Eu tenho compartilhado, às vezes, coisas que Deus ministra ao meu coração e as pessoas, num primeiro momento, elas não entendem, ou não querem, não acham que é dessa maneira. Mas existe uma batalha espiritual. Essa batalha é entre a luz e as trevas. Tem gente que acha que não precisa lutar mais, que Jesus já venceu, Então não há mais nada para ser feito, que nós estamos passando aqui, esse tempo de vida que ele nos concede, porque, como eu tenho dito a vocês, eu vim à existência por uma determinação do Senhor, que me fez viver com uma personalidade, com uma voz única, com uma marca digital única. Cada um de nós somos objetos exclusivos, somos criação exclusiva de Deus, Eu creio que o dia que Ele fez você, que Ele me fez, e com esta personalidade, o espírito que Ele colocou para nascer neste corpo, Ele olhou, e Ele disse, isto é muito bom, Porque Deus, Ele é um Deus de excelência, então Ele nos cria, a partir de um critério de excelência. E Ele, então, me trouxe à vida. Por que é que você veio à existência? Por que é que você está existindo aqui neste mundo? Tenho falado sobre isso, como é importante nós pararmos e perceber o dom da vida,
né? Que nós estamos aqui e nós somos, né, feitos, nós fomos criados, gerados com características tão próprias, que são só nossas, né? Cada um é cada um. E cada um tem um propósito, né, de glorificar a Deus. Cada um está aqui para manifestar um dos aspectos de Jesus Cristo, do caráter de Jesus Cristo, de quem Ele é. A igreja, né, somos todos nós que somos o corpo de Cristo para manifestar quem é esse Deus aqui nesta terra. E as pessoas acham, não, eu estou aqui passando um tempo de férias. Talvez a gente esteja aqui de férias, né? Viemos apenas viver esse tempo, né? 80 anos ou mais. Até isso é uma coisa que eu falei para vocês, né? Do tempo de vida do homem na terra. Quando nós comíamos do fruto da árvore da vida, esta vida era prolongada, né? Era quase que uma vida eterna, porque podíamos comer do fruto da vida e íamos vivendo, não é? Depois que o homem foi desligado da árvore da vida, né, e foi banido do jardim do Éden, Adão ainda viveu 900 e tantos anos, mas entrou a morte, e a morte foi fazendo, né, foi tendo a ação dela no homem, e a vida do homem foi diminuindo o número de anos, principalmente depois do dilúvio. Houve uma mudança radical, e o Senhor falou, olha, os anos do homem vão ser aí 120, tá de bom tamanho, porque eles, né, a humanidade é rebelde contra o seu Criador, está caída, não vai valer a pena, né, prolongar muito a vida deles, desse jeito que eles estão. Meu espírito não vai ficar pelejando, né, por quase 1000 anos. O homem está difícil, vai viver 120 anos. Então Moisés viveu 120 anos, né? Os olhos dele não embaçaram. Moisés, ele tinha tanta desculpa, intimidade com o Senhor, né? Ele vivia sendo exposto à luz da glória de Deus continuamente. Cada vez que ele entrava no tabernáculo, Deus vinha com ele, né? Ali entre os anjos que ficavam na tampa do tabernáculo. Ali o Senhor vinha e falava com ele, se manifestava a Moisés. E por estar exposto à vida de Deus, aquela glória de Deus, ele, né, completou 120 anos com saúde, e não consta que ele tenha morrido. Apenas o Senhor levou o espírito dele de volta, e o corpo, não se sabe, né, o que aconteceu com o corpo de Moisés. E então, depois que Moisés viveu 120 anos, no Salmo 90, escrito pelo próprio Moisés, ele vai dizer, olha, a vida do homem é até 80 anos, o que passa disso não vale a pena, é canseira, é enfado, né? Não rende muito. Então, a partir, né, depois de Moisés, a vida foi encurtando ainda mais. Hoje nós temos uma vida útil de 80, 85, talvez um pouquinho mais. Depois disso, o corpo já não dá conta, né? Começa a falhar, a mente já não é mais a mesma, enfim, né? Porque a morte está operando. E como não só os nossos anos, a contagem dos anos está sendo abreviada, como os dias estão sendo encurtados, não é? Então, os dias eles estão passando cada vez mais rápido, e com isso a nossa vida passa cada vez mais rápido. Agora, o que é que nós estamos fazendo aqui? Por que é que nós viemos à existência? Será que nós estamos num período na Terra que é um spa? É um lugar de férias? Ou é um lugar, né, de batalha? É um lugar de batalha. É um lugar onde nós estamos, né, participando, conforme o apóstolo Paulo disse, de uma corrida que nós temos que cruzar a linha da chegada. Né? E o corredor não pode correr de qualquer maneira, não. Ele tem que se disciplinar, ele tem que ter um treinamento, né? Por quê? Nós nascemos caídos como filhos de Adão, e nós temos que vir para Cristo, receber salvação e desenvolver esta salvação. A maneira como nós vivemos nesta terra vai determinar como nós vamos passar a nossa vida eterna.
né? As palavras de Jesus estão cheias de ensinamento a esse respeito, as palavras de Paulo, né? Tudo muito bem ali explicado para a gente entender que nós estamos aqui nesta terra numa missão. Numa missão. Hoje, nós podemos dizer que a missão de cada um de nós como igreja é uma missão como a de João Batista. Assim como ele preparou a primeira vinda de Cristo a esta terra, nós estamos preparando a segunda volta de Jesus. Daí a pergunta: o que é que nós podemos fazer para preparar, para apressar, para tornar possível, né? Tornar pronto, né? Tem uma expressão, né, em espanhol, né, quando eles dizem que é pronto, significa, né, que está ali preparado, né, de prontidão, terminado. O que a gente precisa fazer para prontificar, para deixar, né, tudo ali de acordo para a volta de Jesus. Claro que existe algo para que a gente faça. Como eu disse, nós não estamos aqui, não é por acaso, não é de brincadeira, não é para você viver a vida como você quer, não é para o seu próprio deleite e prazer. Você está aqui por um propósito do Senhor, você tem uma missão. Deus não criou nada sem propósito, nada que não tenha uma missão, uma serventia, um propósito. E, como eu disse, existe uma batalha espiritual entre a luz e as trevas. Essa batalha é para valer, é uma batalha real, ok? Onde você vai se machucar, onde você precisa se fortalecer, onde você precisa reagir, onde você precisa aprender a usar suas armas, aprender a lutar, não é? Para prevalecer contra o inimigo. E se existe esta batalha espiritual entre a luz e as trevas, como nós podemos fazer para ampliar, para espalhar, para intensificar esta luz e ocupar as trevas e banir as trevas? Jesus, lá no começo do Evangelho de João, né, inclusive também em Gênesis, quando o Senhor, nosso Deus Criador, ele disse: haja luz. Aquela primeira luz, haja luz, não era o sol, não era a lua, não eram as estrelas, aquele haja luz, a palavra liberada da criação é Jesus, né, que se estabeleceu ali para, né, se opor às trevas. Né? O Senhor, ele veio antes da fundação do mundo, antes de todas as coisas. Quando o Pai diz haja luz, né, Jesus começa a agir. Né? Comece a ação da luz, haja luz, comece a agir a luz. E a luz começou a agir. A luz começou a agir, a luz que é a palavra, que é Jesus junto com o Espírito, e eles começaram ali a organizar o caos que havia na terra, a preparar tudo para a vinda do homem. E Jesus, então, ele é essa luz, né, que mais tarde viria, né? Aí João já fala, né? E que na plenitude dos tempos manifestou-se a luz, né? Jesus veio a este mundo na plenitude dos tempos. Ele se revelou e ele era a luz dos homens. Ele era a vida, a luz dos homens. Ele veio, essa luz veio agindo, né? Através ali da criação, do homem, né, da organização da terra, do surgimento das plantas, dos animais, da criação ali do homem. O homem foi formado pelas mãos de Deus. Toda essa história vai se desenrolando e Cristo, esta luz, está presente todo o tempo e vai se propagando através das eras, até que na plenitude dos tempos esta luz vem, penetra e entra aqui nesta dimensão terrena para iluminar os nossos caminhos, para nos levar de volta, né, de onde viemos. Estávamos nele antes da fundação do mundo e agora nós estamos voltando, né? Voltando, estamos em Cristo Jesus novamente, sentados nas regiões celestiais. Muito bem. Então, existe esta batalha entre luz e trevas, e Jesus veio como luz a este planeta
E ele falou para os seus discípulos: agora eu vou de volta para o Pai, mas eu deixo com vocês a minha luz, a minha glória, né? Vocês agora são a luz do mundo. Então nós somos os portadores da luz. Essa luz que é o próprio Senhor, o próprio Jesus Cristo, nós somos portadores desta luz. E nós precisamos ampliar, espalhar e intensificar a luz, né, para que as trevas possam deixar de existir. Então, mais pessoas cheias de luz, mas nós vamos, né, ocupar este planeta, como é o plano de Deus desde o começo, que nós ocupássemos, né, toda essa terra, banindo de uma vez as trevas. Vamos dar uma olhadinha em Mateus 5, de 13 a 16. Vocês são o sal para a humanidade, mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Então, a nossa luz precisa brilhar e iluminar, ok? Nós somos do reino da luz, enquanto, né, o diabo com os seus é do reino das trevas. Colossenses diz que nós fomos transportados do reino das trevas para o reino da luz, em quem nós temos, né, a salvação, a redenção dos nossos pecados. O Pai nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, como fazer para apressar a volta de Jesus? Como nos posicionar nesta batalha espiritual? Nós precisamos de mais pessoas que sejam cheias de luz. Nós somos a luz do mundo, então precisamos de mais pessoas cheias de luz. Né? Se acende uma luz para iluminar toda a casa. Nós vemos lá Jesus em Apocalipse, né? Ele caminhando entre os candelabros. Estamos indo em Apocalipse. João, quando tem, né, a visão de Jesus, ele estava andando no meio de 7 candelabros de ouro. E lógico que são candelabros. Candelabros são luz, né? É luz acesa, é luz brilhando. O candelabro, ele tem as tochas de fogo ali alimentadas pelo óleo, né? A gente sabe que esses candelabros, o próprio Senhor, ele explica, né, para João o significado dos candelabros. O sentido secreto das 7 estrelas que você viu na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro é este. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas, né? Então, a igreja é o corpo de pessoas que são parte agora de Cristo, né? Que são parte do corpo de Cristo e que carregam essa mesma glória, essa mesma luz de Cristo. Muito bem. Então, a vida espiritual de cada crente conta muito. Por quê? Nós temos que espalhar a luz no sentido de pregar o evangelho, nós temos que levar o evangelho até os confins da terra para que mais pessoas sejam portadoras da luz. Mas nós temos também que intensificar esta luz na vida de cada crente. Cada um de nós temos que ser cheios do óleo do Espírito para que essa luz que brilha através de nós seja uma luz intensa, uma luz capaz realmente de entrar nesta batalha contra as trevas e as trevas, né, desaparecerem. Por quê? É o que Jesus falou, né?
a minha igreja, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela, né? A luz não tem, as trevas não têm poder contra a luz. A luz é muito mais poderosa do que as trevas, não tem nem comparação, né? Quando você acende uma lâmpada, você ilumina toda uma casa e as trevas desaparecem na presença da luz. As trevas desaparecem, elas não têm qualquer poder contra a luz. Imediatamente elas se dissipam na presença da luz. E como eu estava lendo esta manhã sobre essa questão de intensificar, né, a luz nas nossas vidas, como um propósito que nós temos enquanto nós estamos vivos nessa terra, é ir de glória em glória, né? A caminhada do justo, ele vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, nós temos aí que apressar a volta de Jesus, pregando o evangelho para que tenhamos mais pessoas portadoras da luz, mas ao mesmo tempo intensificando essa luz de Cristo em nossas vidas. Hoje pela manhã eu estava lendo esse texto de Lucas, no capítulo 1, narra, né, o nascimento de João Batista, o anúncio de João Batista. Então nós vamos ver o pai dele, Zacarias. Zacarias, ele é cheio do Espírito Santo, ele profetiza a respeito de João. E no final dessa profecia ele diz: pois o nosso Deus é misericordioso e bondoso. Ele fará brilhar sobre nós a sua luz, né? Porque Jesus estava para vir a esta terra. João Batista veio primeiro. E do céu iluminará todos os que vivem na escuridão da sombra da morte, para guiar os nossos passos no caminho da paz. Quando eu falo caminho da paz, é o caminho da nossa paz com Deus, né? O perdão dos pecados que restabelece a nossa paz com Deus. E fala de João Batista, né? O capítulo 1 de Lucas vai até o verso 80, né? O capítulo 1 ele é muito longo, mesmo em João ele é bem longo. E termina assim: o menino, né, falando de João Batista, cresceu e se fortaleceu, ficou forte de espírito, se fortaleceu no espírito, ele ficou espiritualmente forte e viveu no deserto até o dia em que apareceu diante do povo de Israel. Então, João Batista, ele crescia, se fortalecia no deserto com a finalidade, né, de crescer, se fortalecer espiritualmente, amadurecer ao ponto de poder ser usado para introduzir Jesus. O papel de João Batista foi fundamental para a vinda de Jesus Cristo, né? João Batista, ele renunciou ao sacerdócio. Ele era filho de Zacarias, que era um sumo sacerdote. Isso era o destino dele, né? Ele vinha de uma linhagem honrada, não é? Ele seria honrado como sumo sacerdote, assim como seu pai. Mas ele abriu mão de tudo aquilo para cumprir um chamado especial da parte do Senhor. Isso me lembra Moisés, né? Ele abriu mão de ser rei no Egito, né? De reinar no Egito, para atender ao chamado de Deus para a vida dele, de ser um libertador do povo, né? De tirar o povo do cativeiro e levar para a terra da promessa, para preparar todo o caminho ali, não é? Da mesma maneira, João Batista, ele começou a jornada dele renunciando, entregando, né, toda a honra que ele poderia ter, toda a carreira, né, de sumo sacerdote, coisa mais honrada. Ele tinha um lugar garantido. E ele foi viver no deserto, totalmente despojado de todas as coisas, né? E é interessante que diz aqui que o menino crescia e se fortalecia no espírito. Agora, aqui, e viveu no deserto até o dia, eu teria até que checar outras versões. Por quê? A gente pensa que João Batista foi para o deserto ainda menino e cresceu no deserto e se fortaleceu no deserto. E quando estava já adulto, ele começou o seu ministério. Mas aqui, pelo menos nessa versão, me chamou a atenção,
né? Eu vou verificar em outras. O menino cresceu e ficou forte em espírito, né? E aí tem um ponto e começa uma outra frase. E viveu no deserto até o dia em que apareceu diante do povo de Israel. Quanto tempo João Batista viveu no deserto? Não sabemos. Com que idade ele foi para o deserto se preparar para seu ministério? Não sabemos. Mas sabemos que assim como Moisés teve ali os 40 anos de travessia no deserto, João Batista também atravessou o deserto até que ele estivesse pronto para desempenhar o papel dele de preparar o caminho do Messias. E ele estava tão pronto, tão maduro, que ele, né, pôde ser usado para batizar o Filho de Deus. Ele foi batizando as pessoas nas águas, batizando, né, vendo ali o agir de Deus, até o momento em que ele estava pronto para batizar o próprio Messias, o próprio ungido de Deus. Não é? Então, será que se João Batista não estivesse preparado, se ele não tivesse se preparado, se ele tivesse feito corpo mole para preparar o caminho de Jesus, preparar a chegada de Jesus, será que se ele não tivesse cumprido a missão dele com excelência, conforme ele cumpriu, né, passou pelo deserto, né, primeiro os pais dele o criaram, ele foi fortalecido em espírito ao ponto que, né, possivelmente no tempo, eu não sei, eu tenho que ver isso com certeza, né, mas eles começavam o ministério com 30 anos. Talvez com 30 anos, quando João Batista estava na hora de se apresentar para o serviço no templo, ele tem abdicado, né, e foi para o deserto aí, né, de repente 3 anos e meio, que foi também o tempo de ministério de Jesus. Talvez ele estivesse aí uns 3 anos e meio no deserto se preparando e veio, né? Quando ele veio para começar o ministério dele, ele veio anunciando, clamando, chamando as pessoas ao arrependimento, da mesma maneira que Jesus. Jesus começou o ministério aos 30 anos, né? As pessoas começaram a ser batizadas pelos discípulos dele, ele pegou o cajado de João Batista e continuou, né? Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus entre vós. Então, João Batista veio preparando o caminho para o Senhor. Nós estamos preparando a segunda vinda de Jesus. João Batista, para que ele estivesse apto a desempenhar o papel dele e realmente abrir o caminho para a vinda de Jesus, ele precisou chegar numa determinada estatura espiritual, ele precisou amadurecer espiritualmente, ele precisou entregar todas as coisas humanas, né, que ele poderia ter, todas as vantagens, todas as honras dos homens, né, para ser o sumo sacerdote. Ele simplesmente se despojou de todas as coisas, né, até mesmo a roupa dele, ele se despojou, vestiu com uma pele de animal, né, foi viver totalmente na dependência de Deus no deserto. Ele se entregou, ele se consagrou completamente, ele se purificou completamente no tempo de deserto e ele então veio. Né? Quando ele veio, ele se colocou no rio para batizar as pessoas. Né? A água, né? Símbolo da vida, símbolo da purificação. Ele ali trazendo a palavra. A minha pergunta é, será que nós estamos fazendo o mesmo caminho de João Batista? Nós estamos nos purificando? Nós estamos abandonando tudo aquilo que seria de direito nosso para ir para o deserto, nos despojando de todas as coisas para que estejamos aptos a falar como uma voz no deserto, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo, a volta de Jesus, Jesus vai vir para reinar. Nós precisamos preparar este mundo para o reinado de Jesus Cristo. Assim como João Batista preparou aquele povo de Israel para a chegada do seu Messias, hoje nós temos que preparar todas as nações da terra para a segunda volta de Jesus.
né? E ele não vai vir com esta mensagem, arrependei-vos. Essa mensagem nós estamos anunciando agora, arrependei-vos, porque quando Jesus vier, nós já vamos ter, né, que estar inseridos nele, porque aqueles que fazem parte dele, que carregam o Espírito de Jesus Cristo, né, que estão atravessando este deserto aqui agora, né, se despojando, largando para trás todo o peso do pecado e escolhendo viver o reino de Deus, esses vão participar do reino que está chegando, ok? Mas João Batista, Jesus fala, vocês estavam satisfeitos com a luz que vocês tinham, né? Com João Batista, no começo vocês tinham a luz que ele carregava, ok? Mas agora a luz de João Batista é pequena perto da luz que Jesus vinha trazendo. Ele se manifestou como a luz que veio iluminando antes a região da sombra da morte, né? Que era Zebulon e Naftali. Jesus veio morar ali em Cafarnaum. Ele era a luz por excelência. E essa luz está para voltar ao mundo. Nós temos que fazer a nossa parte para que ele venha, pregar o evangelho para que tenhamos mais pessoas carregando esta luz e principalmente intensificar essa luz que há em cada um de nós. Porque João Batista, ele abriu a porta para a entrada de Jesus Cristo quando ele veio para fazer a redenção da humanidade. João Batista carregava esta unção e dizia, arrependei-vos, né, para as pessoas, introduzir as pessoas no reino de Deus, para que elas estivessem espiritualmente preparadas para receber a Jesus. E João Batista, ele veio como predecessor, ele veio preparando a vinda, ele no reino do Espírito, João Batista foi primordial, entendeu? João Batista precisava estar naquela estatura espiritual para abrir esta porta para a chegada do Messias. Ele tinha um nível de unção e de renúncia e de arrependimento e de renúncia de si mesmo que ele pôde batizar o Cristo. Ele foi preparado, né, com esta missão. Mas ele poderia não ter feito. Ele poderia... João Batista não era um boneco nas mãos do Senhor que Deus manipulava. João Batista, ele teve escolhas, ele tinha o livre-arbítrio dele e ele decidiu abraçar a missão e ele abraçou a missão com excelência. Por isso, Jesus pôde vir naquele tempo aprazado. Será que nós também não somos bonequinhos na mão do Senhor? As nossas decisões, as nossas escolhas, a nossa posição nesta batalha conta muito para o retorno de Jesus Cristo a essa terra. O nosso papel é fundamental para introduzir Cristo como rei aqui no nosso planeta, né? Nessa terra. E então, na medida em que a luz se torna mais forte, que a vida espiritual de cada crente se fortalece, que crescemos, né? Nos fortalecemos em espírito. A luz se torna mais forte do que a treva. Então, por isso, nós vamos ver uma separação nesses dias entre luz e trevas. A luz está se fortalecendo. E com isso nós estamos abrindo caminho para a vinda de Jesus. Porque como um rei vai vir para reinar se não existem os súditos, né? Então, quando nós formos, a maioria, os súditos de Jesus, quando a luz estiver intensa nesta terra, a luz de Cristo vai ser introduzida novamente, ele vai vir reinar. Né? A luz dele vai se juntar à nossa. O cabeça vai vir para o corpo, vai se juntar e vamos expandir e vamos reinar nesta terra. Mas, por outro lado, as trevas estão se fortalecendo nesses dias porque as trevas precisam se fortalecer para introduzir o reinado do anticristo. As trevas introduzindo o reinado do mal, elas estão se fortalecendo, mas a luz está se fortalecendo para introduzir o reino de Jesus Cristo. E nós sabemos, né, que Cristo vai vir
E essa tentativa do inimigo, né, de se fortalecer vai ser completamente destruída. Por um tempo, né, ele pensa que ele está vencendo. Por um tempo ele pensa, né, que matou Jesus, que a morte venceu. Só para no momento seguinte ver, né, que mais uma vez ele falhou. Então, mais ausência de luz, mais poder do diabo. Mais a luz é forte, mais o diabo ele vai perdendo completamente o lugar dele. Por isso nós vemos lá em 2 Coríntios 4:4 que o Deus deste século, ele cegou o entendimento das pessoas com incredulidade, para que não lhes resplandeça a luz da glória do Evangelho de Jesus Cristo. Mas mais visão nós vamos tendo, menos cegueira, mais os nossos olhos se abrem, mas nós vamos ser, a igreja que é o candelabro, vai iluminar de uma tal maneira, com tanta força, que não há mais como as trevas permanecerem, né? E elas vão ser dissipadas. Né? Eu recebi agora pela manhã uma notícia do campo missionário, aquele casal JA que eu falo para vocês que está num campo, né, de difícil pregação do evangelho, que querem alcançar os curdos. Eles fizeram esse final de semana, levaram comida para um campo de refugiados, são curdos fugidos da Síria. E eles estão ali naquele lugar inóspitos, abandonados, não tem nem fogão na casa, não tem nada, né? Como na Idade da Pedra, fazendo um foguinho ali. E aquele aglomerado de pessoas ali, eles levaram alimento, não é, para eles, arroz, feijão, frutas, levaram alimentos e levaram material de pregação, né, para que eles lessem sobre Jesus Cristo, a luz do mundo, que vinha chegando ali para iluminar as trevas daquele lugar. E eles deram testemunhos de como o Senhor fez, né, na vida de outros que eram como eles, que eram muçulmanos e foram iluminados e tiveram seus olhos abertos, né, para a alegria da salvação. E esse trabalho foi feito esse fim de semana, e como é bonito a gente ver, né, aqueles que estão levando a sua luz até os confins da terra, iluminando lugares que estavam em trevas, e essa luz brilhando lá no meio dessas pessoas, né? A luz, ela é irresistível, a luz carrega o amor de Deus, e o amor de Deus, quando toca a vida de uma pessoa, né, é maravilhoso ver o resultado da pregação do Evangelho. Tá bom? Então, só repassando o que nós temos. O nosso papel é fundamental como João Batistas, né, deste tempo, para preparar a volta de Jesus. Ele vai vir reinar quando nós tivermos preparado, né, o trono para ele aqui, né, nos nossos corações. Nós somos templos, né, templos que andam por esta terra. Nós pertencemos ao reino dele e nós estamos aqui para, né, como Jesus nos ensinou, que venha o teu reino, Senhor, que seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita nos céus. Então nós precisamos atrair este reino que está no reino do Espírito para esta dimensão terrena, e isso será feito na medida em que seguimos os passos de João Batista, né, nos purificando, renunciando às coisas deste mundo para desejar com toda a força do nosso coração que este reino venha, que este rei venha para reinar sobre nós. Enquanto estivermos divididos entre este mundo e o reino de Deus, enquanto houver trevas em nós, né, não há como desejarmos com esta força que temos que desejar, né, para que o Espírito e a noiva sejam unânimes em dizer: vem, Senhor Jesus, nós queremos que o Senhor venha reinar, estamos prontos, né? Já abrimos mão de todas as coisas deste mundo, não queremos mais nada que venha, né, do inimigo, só queremos aquilo que vem de ti. Nós te amamos com toda a nossa força, todo o nosso coração. Tu és, né, aquilo que nós queremos, desejamos, né? Vem ser rei
vem ser rei sobre todos nós. Quando desejarmos o reinado de Cristo com toda a força do nosso coração, né? Quando não desejarmos mais Saul, que é os reis segundo os reis deste mundo, as coisas deste mundo, então nós vamos estar prontos, né, para receber o Filho de Deus, mais uma vez vindo a esta terra, desta vez como rei, não é? E aqueles que são súditos dele vão se alegrar, vão se unir a ele. E as trevas vão ser banidas. Não, né? Isso é maravilhoso. Mas nós temos que primeiro banir toda a treva das nossas próprias vidas, para que nós possamos atrair a luz de Deus com maior e maior intensidade, para que, como um dia houve a plenitude dos tempos, quando a luz veio e penetrou o nosso tempo terreno, né? Essa dimensão terrena, que mais uma vez, né, nós possamos nos ligar tanto ao reino do Espírito que essas barreiras vão ser quebradas e Jesus vai se manifestar em plenitude, mais uma vez, nesta terra, nessa dimensão, destruindo todas as barreiras entre terra e céu. Não vai mais haver nessa divisão, porque Deus vai ser tudo em todos. Amém? Queridos, eu tenho falado esses dias sobre que nós estamos num tempo de purificação, né? Por isso falamos mais uma vez sobre João Batista, esse processo de purificação. E um dos traços que nós vemos na vida de João Batista é a humildade, né? Ele renunciou à reputação dele, a todo o reconhecimento humano. E como é difícil a gente fazer isso, sabe? Não é fácil. Esta manhã mesmo eu tive uma experiência pessoal, né? Uma outra pessoa, né, está recebendo a gratidão, né, de algo que, na verdade, não foi ela que fez, que fui eu quem fiz. E, né, que vontade que dá de você falar, peraí, você é grata a essa pessoa, mas ela usurpou, porque, na verdade, você deveria ser grata a mim que fiz isso, não é? E foi difícil, gente, porque você tem, né, aquele senso de justiça própria. Peraí, isso não é assim, né? Vamos esclarecer a situação. E dá muita vontade de fazer isso. Mas aí eu consegui vencer essa vontade de falar, Senhor, que a gratidão dos homens fique, né, com a outra pessoa. Deixa a outra pessoa ficar com a gratidão dos homens. Deixa a outra pessoa ficar com a glória para ela, a glória dos homens, né? Eu não quero ser daquela que busca a glória dos homens, eu quero ser aquela que busca a glória de Deus. Então, tá, deixa para lá e deixa, né, que o Senhor avalie o que é realmente que eu fiz, como estava meu coração, se eu fiz realmente para Ele, se não foi para Ele que eu fiz. Porque a gente é muito fácil em julgar as motivações das outras pessoas, a gente é rápido em fazer isso. Mas a gente faz vista grossa para as nossas próprias motivações, que nem sempre são puras. E mesmo assim, Deus ainda aceita o que a gente faz para Ele, né? E Deus faz vista grossa aquela parte das nossas motivações que não era tão pura assim, né?
e ele aceita, né, uma parte das nossas motivações que era boa, aquela pequena parte que realmente a gente queria fazer para ele, né? Então, nós somos muito hipócritas, nós não somos bons em julgar-nos a nós mesmos, né? A nossa capacidade de reconhecer os próprios erros, os próprios defeitos e as nossas limitações, essa capacidade, muitas vezes nós não temos. E esta capacidade é o que nós damos o nome de humildade. Humildade, né? Nós podemos dar muitas definições para humildade, mas uma delas, a capacidade de reconhecer os próprios erros, os defeitos ou as limitações. Ser humilde, né, é nos comportar com bondade, com amabilidade, com generosidade para com os outros, né, de ser generoso, de ser misericordioso com o outro, mostrando força e serenidade. Amor próprio, tem amor próprio e autocontrole. Humildade se opõe ao orgulho e à soberba. Humildade tem a ver também com mansidão, né? Mansidão é um pouquinho diferente. A mansidão, ela se opõe à raiva. A raiva é indício de ofensas não perdoadas. Você foi ofendido um dia, pode ser até quando você era criança, você sofreu uma ofensa. E você carregou aquela ofensa, né? Você não teve como reagir, você não teve como fazer nada para se defender, aquilo virou uma raiva dentro de você. Né? Você sofreu a injustiça e você ficou com raiva e não pôde lidar com aquela raiva vai caminhando vida fora, ela é um sintoma de ofensa não perdoada. E o não perdão vai trazer sempre consequências graves para as nossas vidas, como doenças, depressão, câncer, tudo por falta de liberar perdão, porque aquela raiva ficou lá, né? E essa raiva, ela se manifesta sempre que tem uma oportunidade, que você sofre de novo uma injustiça, que você acha que você está sendo frustrada, a sua reação é de raiva, você age agressivamente, e isso é o oposto da mansidão, ok? Então, o oposto da humildade é o orgulho, é a soberba, e o oposto da mansidão é esta raiva. Aqueles que possuem o atributo da humildade, eles são meigos, eles são amáveis, o seu temperamento é calmo, é dócil, é tolerante, é submisso. A humildade é a sabedoria de saber que somos únicos, talentosos, que somos amados de Deus. E de acordo com isso, nós capacitamos outras pessoas para ter consciência da identidade delas também. Assim como nós temos consciência da nossa identidade, nós vamos promover que as outras pessoas tenham consciência da sua identidade, que elas vieram a existir, vieram a essa existência porque Deus quis, Deus amou, né? A mim e a você, né? Criou uma personalidade ali com todo carinho, nos fez existir. Então, essa identidade, né, nos dá a condição de ser humilde. Você sabe quem você é, você não precisa se provar para ninguém. E você vai promover que as outras pessoas tenham essa consciência da identidade própria delas, né, para que elas possam ser humildes. Ser humilde é ser o que você é, sem se avaliar para mais ou para menos. Já a mansidão é outra coisa, né? O nosso tempo está acabando, mas a mansidão é a força que você tem sob controle. É um sossego no meio da provação, é tranquilidade de alma, mesmo em circunstâncias difíceis. Mansidão é uma qualidade daquele que é temente a Deus, que é justo, que é humilde, que é doutrinável,
e é paciente nas horas de sofrimento. Vale a pena a gente meditar, nós vamos, se possível, no próximo programa, Deus sempre muda o meu tema, né? Mas falar mais sobre essa humildade, sobre essa mansidão e sobre o orgulho, porque tudo isso é parte deste processo de purificação que Deus espera de nós, esse despojamento dos João Batistas do nosso tempo, para que a gente possa realmente estar preparando, entronizando a volta de Jesus, né? O reinado dele aqui, né? Conosco nessa terra. Queridos, vamos encerrando o nosso compartilhamento de hoje. Quarta-feira, de novo, às 10 horas da manhã. Se liga comigo. Gente, eu esqueci de deslizar aqui. Ana Luísa, eu esqueci. Manda um beijo para Ana Luísa. Ana Luísa, um beijão para você. Fabiana, falando sabedoria, tudo. Gente, vocês todos. Riva, olá, Riva, Jorge, Fabiana, todo mundo, Beth sabe, todos vocês aqui que estavam comigo no Face Live, né? Eu não deslizei o dedo na tela, não vi. Grande abraço, paz do Senhor, sabedoria de Deus para todos vocês, ok? Fiquem na graça.